Lucas tinha 21 anos, um jovem simples, trabalhador, que vivia com a mãe numa casa humilde na periferia. Sempre foi saudável, nunca reclamava de nada, até que um dia surgiu uma espinha no lado do queixo, daquelas doloridas que incomodam. Ele tentou espremer, depois passou pomada, mas ela crescia, até que começou a pulsar. A mãe dele, muito religiosa, dizia que aquilo não era normal, mas Lucas achava exagero. Só que os dias passaram e a dor virou insuportável. Ele finalmente procurou um médico e foi ali, naquela sala fria, que o mundo dele desabou. Quando os médicos abriram, o que saiu de dentro fez um deles cair para trás. Aquilo não tinha explicação lógica. Você conseguiria encarar essa verdade? Consegue imaginar o que pode estar crescendo dentro de você agora, sem que você saiba? Se isso já te deixou sem palavras, comente apenas: meu Deus. Lucas segurava o queixo com força. O rosto suava. Os olhos buscavam um ponto fixo na parede da sala de emergência, enquanto a dor latejava como se algo estivesse vivo debaixo da pele. Me diz que é só uma espinha. Por favor, murmurou ele, tentando se convencer. O médico, um senhor de meia idade chamado Dr. Jaime, aproximou-se devagar, observando de perto a protuberância avermelhada no lado esquerdo do queixo de Lucas. A espinha agora tinha o tamanho de uma moeda de R$1 e parecia pulsar. Havia vermelhidão ao redor, sinais de inflamação, mas algo mais o incomodava. Você disse que isso apareceu há quanto tempo? Perguntou o médico, ajeitando os óculos. Há uns 12 dias. Tentei espremer, não saiu nada. Agora está doendo o tempo todo. Parece que tem alguma coisa se mexendo. Dr. Jaime trocou um olhar rápido com a enfermeira. Não falou nada. Apenas se levantou e saiu da sala. Em segundos, retornou com 2 médicos mais jovens. Eles se aproximaram, analisaram, e então o mais novo sussurrou: isso não é uma espinha, nem de longe. Lucas sentiu o estômago revirar. A mãe, Dona Lourdes, segurava 1/3 nas mãos e murmurava orações baixinho ao lado da maca. Seus olhos estavam marejados, mas ela tentava ser forte. Meu filho, Deus está contigo. Calma. Lucas respirou fundo, mas dentro dele tudo era medo. Como algo tão pequeno virou isso? Será que é uma doença grave? Um tumor? Será que vou morrer? Os médicos pediram exames com urgência. Ultrassonografia, hemograma, tomografia. A movimentação em volta de Lucas foi intensa. Enfermeiros entrando e saindo. O clima era tenso. Ele tentou manter os olhos fechados, mas as vozes sussurrando ao redor não deixavam. Tem estrutura sólida ali dentro. Isso é anormal. Não parece cisto. Precisamos abrir. Hoje, quando ouviu abrir, Lucas quis fugir, mas a dor já o imobilizava. A pulsação no rosto estava cada vez mais forte. Ele sentia como se algo estivesse vivo debaixo da pele, uma pressão interna, como se alguém cutucasse seu nervo por dentro. Os exames voltaram no fim da tarde. Dr. Jaime entrou sério na sala e falou com calma: Lucas, teremos que fazer uma pequena incisão para investigar. É uma região delicada, mas vai ser rápido. Só anestesia local. Sua mãe já autorizou. Mas o que é isso? Não vai me dizer? Dr. Jaime hesitou e disse apenas: não sabemos ainda, mas é algo incomum. Não se assuste. Foi levado para a sala de procedimentos. As luzes brancas do teto ofuscavam a visão. A enfermeira segurou sua mão. Vai dar tudo certo, viu? Respira fundo. Lucas tentou sorrir, mas a boca estava dormente. Sentiu a picada da anestesia, depois apenas pressão, e então um corte. Silêncio. Por alguns segundos ninguém disse nada, até que um grito.
Meu Deus! Gritou um dos médicos, recuando com a pinça na mão. Outro deu um passo atrás, assustado, os olhos arregalados. Lucas não conseguia ver, mas sentiu algo sendo puxado de dentro. A sensação era de alívio e desespero ao mesmo tempo. O que é? Tentou perguntar, mas sua boca estava fraca. Dr. Jaime, visivelmente abalado, olhou para a Minas, equipe, e disse: chama o laboratório, agora. A enfermeira saiu correndo. Na bandeja ao lado da maca, uma massa escura, sólida, gelatinosa. E algo que parecia um dente? Se isso te deixou sem palavras, comente apenas. Força, Lucas. Me diz nos comentários de qual cidade está assistindo. O hospital inteiro parecia congelado. 2 enfermeiros entraram às pressas na sala. Um carregava um recipiente esterilizado, enquanto o outro trazia luvas e etiquetas. Lucas ainda estava deitado, a cabeça girando. A anestesia local mantinha o rosto dormente, mas a alma estava em pedaços. Ele ouviu quando o Dr. Jaime disse, com a voz mais baixa que conseguiu: temos que enviar isso para biópsia. Não dá para afirmar o que é, mas definitivamente não é normal. Lucas tentou levantar um pouco o tronco, mas a enfermeira o conteve gentilmente. Fica calmo, tá? Já vai passar. Mas como ficar calmo quando você ouve os próprios médicos dizerem que nunca viram nada igual? A mãe, Dona Lourdes, aguardava. Na sala ao lado, segurando o terço tão apertado que as contas marcavam seus dedos. Quando Lucas saiu empurrado na maca, ela correu até ele. O que tiraram de você, meu filho? Fala comigo. Eu não sei. Ninguém está explicando nada. Ela o acompanhou até o quarto onde ele ficaria sob observação. As paredes eram brancas demais. O cheiro de álcool era forte. Lá fora, a noite já caía. Dona Lourdes ajoelhou-se ao lado da cama e começou a rezar em voz alta. Senhor, se for da tua vontade, cura o meu filho. Eu entrego nas tuas mãos porque não tenho mais a quem correr. Lucas sentiu os olhos arderem. Não queria que ela visse seu medo, mas estava aterrorizado. A cabeça estava cheia de perguntas. Por que logo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Será que é algo maligno? Eu vou morrer? Na manhã seguinte, um médico que ele não conhecia entrou no quarto com uma prancheta. Vestia jaleco branco, tinha semblante sereno. Bom dia, Lucas. Eu sou o Dr. Otávio, patologista. Estou acompanhando o seu caso junto com o Dr. Jaime. O material que tiramos ontem foi enviado para análise. O resultado pode demorar alguns dias, mas precisamos ser transparentes com você. Lucas prendeu a respiração. O que tem de errado comigo? Dr. Otávio hesitou. Depois respondeu com sinceridade. Ainda não temos certeza, mas o que retiramos do seu rosto não parece ter sido comum. Havia ali estruturas, parecidas com dentes e cartilagem. Dentes? Lucas se sentou incrédulo. Como assim dentes? Isso saiu do meu rosto. É raro, muito raro. Mas em alguns casos, o organismo pode desenvolver formações anômalas, chamadas teratomas. É como se o corpo formasse pedaços de algo que não devia estar ali. Ainda não sabemos se é isso, mas é uma das hipóteses. Lucas ficou em silêncio. Dentes. Dentro da pele. Isso era coisa de filme de terror. Dona Lourdes cruzou os braços. Eu só quero saber se meu filho vai viver ou morrer. Dona Lourdes, disse o médico com gentileza. Tudo indica que conseguimos remover o que estava crescendo. Agora vamos investigar se havia ligação com estruturas mais profundas e se há risco de retorno. Mas o principal já foi feito. Agora precisamos de tempo e fé. Fé. Era só isso que ela tinha. Lucas, por outro lado, sentia sua fé desmoronar. Nos dias seguintes, ele se recusava a falar com os amigos. O celular ficou desligado. Não queria perguntas, nem explicações. Na primeira noite em casa, após a alta, trancou-se no quarto e ficou olhando o espelho.
O curativo cobria parte do rosto. Havia hematomas, inchaço, mas o pior era o que sentia por dentro. No fundo da alma, algo lhe dizia que aquilo não era o fim, que ainda viria mais dor. Como pode algo crescer dentro da gente e a gente nem perceber? Como pode o corpo esconder um segredo tão nojento? Ele se perguntava isso várias vezes, encarando o vazio. Enquanto isso, Dona Lourdes reunia vizinhos, conhecidos da igreja, e organizava uma corrente de oração. Colocou o nome de Lucas no grupo de intercessão. A cada noite, fazia vigília na sala de joelhos. Lucas ouvia os sussurros de madrugada, as preces da mãe, e embora não dissesse nada, sentia uma pontinha de esperança, ainda que mínima, ainda que sufocada pelo medo. 5 dias depois, o telefone do hospital tocou. O resultado da biópsia havia chegado, e com ele, um novo pesadelo. Se você já sentiu medo de algo crescendo dentro de você, comente. Eu também senti isso. O telefone tocou pouco depois das 10 da manhã. Dona Lourdes atendeu com mãos trêmulas. Era a recepção do hospital. Pediam que ela e Lucas fossem até lá pessoalmente para conversar com a equipe médica. Não dariam informações por telefone. Ela desligou em silêncio, engolindo seco. Caminhou até o quarto do filho, que dormia mal havia noites. Lucas, precisamos ir ao hospital. É sobre o resultado. Ele abriu os olhos devagar. O coração acelerou. Não perguntou nada. Apenas assentiu com a cabeça, levantou-se e começou a se vestir em silêncio. A caminho do hospital, o carro parecia pequeno demais para a angústia que ocupava o espaço. Ninguém falava. O barulho da cidade, as buzinas, tudo soava distante, como se o mundo tivesse perdido a cor. Quando chegaram, foram levados para uma sala reservada. Dr. Jaime estava lá, com o semblante sério. Ao seu lado, o Dr. Otávio segurava um envelope pardo. A tensão era palpável. Lucas, Dona Lourdes, começou Jaime com voz baixa. Analisamos cuidadosamente o material removido. Consultamos especialistas e temos a resposta. Lucas prendeu a respiração. Não é câncer, disse Otávio rápido, como quem tira um peso do ambiente. Mas também não é algo simples. Dona Lourdes levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Graças a Deus. O que era então? Perguntou Lucas. Dr. Otávio abriu o envelope e tirou algumas imagens. O que encontramos foi um teratoma, como havíamos suspeitado. Uma formação incomum, composta por tecidos diversos, dentes, cabelo, cartilagem. Esses tumores, apesar de assustadores, são geralmente benignos. No seu caso, o mais raro é a localização. Teratomas costumam aparecer no ovário, testículo ou mediastino. Mas no rosto? É algo que eu só vi nos livros. Lucas olhava para as imagens como se visse algo de outro planeta. Os pequenos dentes ali, formados dentro de sua própria pele, o deixavam enjoado. Mas por que isso aconteceu comigo? O médico respondeu com delicadeza. Ninguém sabe ao certo. Algumas teorias envolvem restos de tecidos embrionários. Você teve algum irmão gêmeo? Lucas franziu a testa. Não, que eu saiba, não. Dona Lourdes ficou em silêncio. Seu rosto ficou pálido. Mãe, ela baixou os olhos. Quando você estava na minha barriga, eu perdi um feto. Os médicos disseram que o outro tinha se desfeito sozinho. Mas você continuou crescendo. O silêncio caiu como uma bomba. Lucas sentiu o estômago revirar. Então, o que saiu de mim? Era meu irmão? Não exatamente, explicou Otávio, mas pode ser uma formação gerada a partir daquele embrião perdido. Tecnicamente, seu corpo pode ter absorvido parte dele. Lucas se levantou da cadeira, zonzo. Olhou para a janela. Lá fora, crianças corriam no pátio. O mundo seguia, mas dentro dele, tudo havia parado.
Como continuar vivendo com essa verdade? Como olhar no espelho sabendo que aquilo cresceu dentro de mim por tantos anos? Ele apoiou as mãos no parapeito e murmurou: "Isso é nojento." "Não, meu filho", disse Dona Lourdes com voz firme. "É doloroso, mas você sobreviveu, está vivo, e isso é milagre." Dr. Jaime completou. "E graças à insistência da sua mãe, conseguimos tirar tudo antes que causasse algo mais grave. Sua recuperação deve ser total." Lucas assentiu, mas a mente estava distante. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. O rosto ainda doía, mas agora a ferida maior estava na alma. Sentado no escuro, escreveu no bloco de notas do celular: "Hoje eu descobri que carregava o peso de um passado que nem era meu, mas que cresceu dentro de mim. Não sei como seguir, mas sei que preciso entender, preciso transformar isso." Ele não percebeu, mas lágrimas escorriam. No dia seguinte, recusou visitas. Ignorou o celular. Só saiu de casa para caminhar à noite, pelas ruas vazias do bairro. Sentia que algo nele havia mudado para sempre. Uma semana depois, um amigo da faculdade mandou mensagem: "Cara, tua história vazou num grupo do hospital. Estão comentando sobre o rapaz do tumor com dente. Se cuida." Lucas ficou em choque. No mesmo dia, apareceram 2 repórteres na Sanders Nuts, frente da casa dele. E era só o começo do que viria. Já imaginou ter um segredo desses dentro de você por tantos anos? Se isso te deixou arrepiado, comente. Isso é real demais. A casa de Lucas não era mais a mesma. Na porta, jornalistas batiam todos os dias. 2 chegaram a invadir o portão para tentar conseguir uma imagem do rosto dele. "Queremos só uma entrevista exclusiva", diziam. "O Brasil precisa saber." Dona Lourdes não dormia mais. Passava as noites vigiando a janela, acendendo vela. Para o anjo da guarda, trancando a casa por dentro com medo de que alguém pulasse o muro. Lucas, por sua vez, se mantinha em silêncio, fechado em si mesmo, como se cada palavra fosse um risco. O que mais o doía nem era a repercussão. Era o que os médicos não estavam contando. Na última consulta no hospital, Dr. Jaime estava evasivo. "Doutor", Lucas insistiu, "eu preciso que o senhor seja direto. Tem algo que vocês ainda não me disseram?" O médico respirou fundo. "Lucas, existe um detalhe no laudo que ainda estamos investigando. Parte do material retirado apresentava estruturas incomuns. Pareciam dentes, sim, mas havia também tecidos de outra natureza. Tecidos que não conseguimos classificar com precisão." "Como assim?" "Fragmentos de cartilagem, talvez. Ou algo mais antigo, mas ainda estamos analisando. O hospital não quer divulgar conclusões precipitadas. E, sinceramente, nem eu sei ao certo o que era aquilo." Lucas sentiu o peito apertar. "Então ainda tem mistério?" "Ainda não." "Acabou." "Era maligno?" perguntou com a voz trêmula. "Não há indícios de malignidade, mas é raro, muito raro. Queremos encaminhar o caso para estudo acadêmico." "Como assim meu rosto vai virar objeto de pesquisa?" "Lucas, você é um caso único, e talvez a gente descubra algo maior a partir disso." Lucas se levantou furioso. "Eu não quero ser estudo de ninguém. Eu só queria que essa maldita espinha nunca tivesse aparecido." Saiu da sala com o coração em disparada. Dona Lourdes tentou acompanhar, mas ele já estava fora do hospital. Naquela noite, ele não voltou para casa. Ficou sentado num banco da praça até depois da meia-noite, com um capuz cobrindo parte do rosto e o olhar fixo no chão. Algumas crianças brincavam de bicicleta, casais passeavam com seus cachorros, a cidade respirava normalmente, mas ele não. Por que comigo? Por que um corpo estranho dentro de mim? O que Deus quer com isso tudo?
Ele não sabia mais se acreditava em milagres. A dor estava muito recente, muito, e crua. 2 dias depois, a reportagem saiu na TV local. O mistério da espinha, que não era espinha. Jovem tem dentes e cartilagem retirados do rosto. A matéria mostrava imagens do hospital, uma foto antiga de Lucas e trechos do laudo que, de alguma forma, havia vazado. A vergonha tomou conta dele. O celular explodiu de mensagens, algumas de apoio, outras zombando. Monstro. O menino do dente na cara, kkk. Imagina beijar um cara assim. Tem gêmeo na bochecha, credo. Lucas desligou o celular, para sempre se pudesse. No domingo, ele se recusou a ir à igreja com a mãe. Vai você, mãe, eu não quero sair na rua. Filho, você precisa de força. Só Deus pode reconstruir isso aí dentro, disse ela, apontando o peito dele com amor. Não é no rosto que está o problema agora, é na alma. Ele não respondeu. Apenas se virou e fechou a porta do quarto. Na segunda-feira, uma carta chegou pelo correio. Vinha do hospital. Era um convite formal para que Lucas participasse de um simpósio médico sobre casos raros. Queriam que ele autorizasse o uso das imagens e do histórico clínico. Em troca, cobririam todos os custos do tratamento futuro. Dona Lourdes viu ali uma oportunidade. Filho, isso pode te ajudar. Você pode transformar tua dor em algo maior, em testemunho. Testemunho de quê, mãe? De que eu tive um irmão morto crescendo no meu rosto? De que agora minha cara virou meme? Ela se aproximou e tocou seu ombro. De que você sobreviveu. De que Deus te sustentou. E de que mesmo com tudo isso, você ainda está de pé. Lucas abaixou a cabeça. Não tô de pé, mãe. Eu tô desabando por dentro. E os médicos, eles não contam tudo. Eu sinto que tem algo a mais. Eles estão escondendo. Na noite seguinte, ele voltou ao hospital sozinho, sem avisar ninguém. Queria respostas. Invadiu o setor administrativo, bateu na porta do Dr. Otávio. Você sabe de alguma coisa que não me contou? Me fala a verdade. Eu mereço saber. Otávio hesitou. Depois de um silêncio incômodo, pegou uma pasta e mostrou uma folha destacada do laudo. Parte do tecido removido apresentou vestígios de células cerebrais primárias, imaturas, como se estivessem tentando se desenvolver. Lucas ficou em choque. Cérebro? Não era funcional. Era uma formação bruta, mas isso reforça a teoria de que aquele embrião nunca foi totalmente absorvido. É o caso mais estranho que já vimos. Lucas se sentou sem forças e pensou, será que eu carregava parte da consciência de alguém que nunca nasceu? Se você sentiu a dor do Lucas como se fosse sua, comente, força para seguir. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Lucas passou os 2 dias seguintes em silêncio. Andava pela casa como um fantasma. Nem comia, nem falava. O rosto ainda doía, mas o que doía mais era o que ele carregava por dentro. Vergonha, medo e uma pergunta que não o deixava dormir. O que mais o meu corpo esconde? Naquela manhã, uma nova ligação chegou. O hospital queria interná-lo por tempo indeterminado para monitoramento e novos exames. Achamos melhor mantê-lo sob observação clínica. Pode haver resíduos do teratoma que não foram detectados, disse a secretária do Dr. Otávio. A área cerebral é sensível. Precisamos de precisão. Lucas não discutiu, apenas assentiu com a cabeça. Me leva, mãe. Se for para acabar com isso logo, eu topo. Na internação, a primeira sensação foi de claustrofobia. As paredes do quarto eram frias demais. A cama dura. O monitor cardíaco apitava no ritmo da ansiedade. Ao lado da cama, Dona Lourdes não soltava o terço. Rezava baixinho. Senhor, entra com teu poder, revela o oculto e traz cura, porque o meu filho é teu,
e ninguém toca em filho teu sem a tua permissão. Lucas olhava para o teto. Se Deus realmente está vendo isso, por que não me livrou antes? Por que permitiu que isso crescesse dentro de mim? Por que tanto silêncio? No segundo dia, exames intensivos, ressonância, coleta de sangue, biópsias complementares. Na ressonância magnética, ficou dentro do tubo fechado, com os fones abafando os sons do mundo, sozinho com seus pensamentos. Fechou os olhos e tentou se desligar. Mas tudo que via eram imagens distorcidas, a massa escura sendo retirada, os rostos assustados dos médicos, o dente sobre a bandeja cirúrgica. Quando saiu da máquina, estava pálido e mais desconfiado. À noite, enquanto o hospital adormecia e os corredores ficavam vazios, Lucas não conseguia pregar os olhos. O sono não vinha. Foi até o banheiro do quarto e tirou o curativo devagar. Encostou-se na pia e encarou o espelho. O corte no queixo estava cicatrizando, mas ainda havia uma marca profunda. Observou por minutos, em silêncio absoluto. E então sentiu um leve movimento, quase imperceptível. Um latejar de dentro para fora, como se algo pulsasse novamente. Não, não pode ser. Colocou a mão sobre o rosto. Pressionou devagar. A sensação era a mesma de antes. Algo vivo. Saiu correndo para o corredor. Gritou: "Enfermeira! Enfermeira!" Em segundos, 2 profissionais vieram. "Tem algo de novo no mesmo lugar. Tá voltando. Eu tô sentindo." Levaram-no imediatamente para o ultrassom. O médico de plantão analisava a imagem na tela e franzia a testa, sem dizer nada. "Fala logo!" implorou Lucas. "O que tem aí?" "Há uma nova formação, pequena, mas está se desenvolvendo. Vocês tiraram tudo. Por que isso voltou?" O médico hesitou. Talvez não tenha sido tudo, ou talvez seja outra coisa. No quarto, Lucas sentou-se na cama e começou a chorar. É como uma criança. Dona Lourdes o abraçou por trás e o balançava como se fosse um bebê. "Eu não aguento mais, mãe", murmurou ele. "É como se o meu corpo tivesse virado um inimigo." Ela o apertou com força. "O seu corpo não é o problema, filho. É a sua alma que precisa descansar. Você está lutando contra o que não pode controlar. Entrega para Deus." Lucas chorava em silêncio. Horas depois, o Dr. Otávio entrou no quarto com o olhar cansado. "Lucas, conversei com os demais médicos. Queremos fazer uma segunda intervenção, agora com anestesia geral. Precisamos investigar essa nova formação com profundidade." "Quando?" "Amanhã. E se for pior do que antes?" Otávio abaixou os olhos. "Por isso precisamos agir logo." Lucas olhou para a mãe. Ela assentiu. "Eu vou orar durante toda a cirurgia e você só precisa confiar." Na madrugada antes da operação, Lucas foi levado para um quarto separado, onde ficaria em jejum. Ali, sozinho com seus pensamentos, ele olhou para o teto e falou pela primeira vez diretamente com Deus. "Eu não sei se o Senhor existe, não sei se o Senhor se importa, mas se estiver me ouvindo, só me dá uma chance. Me mostra o porquê disso tudo." Lágrimas escorreram. Um enfermeiro entrou e o preparou para a cirurgia. A maca o levava lentamente pelo corredor frio do hospital. O teto passava em flashes, luzes brancas, teto, luzes, teto. E então, a sala de cirurgia. Os médicos já estavam posicionados. As máscaras cobriam os rostos, mas os olhos estavam nervosos. Lucas ouviu uma voz. "Lucas, vou aplicar agora o anestésico. Você vai dormir logo, tá?" Ele assentiu, tentando controlar o medo. Mas antes que tudo escurecesse, uma pergunta atravessou sua mente como um raio. "E se, ao acordar, eu não for mais o mesmo?" Se você também já sentiu que seu corpo te traiu, comente: "Eu entendo essa dor." Você acredita que Deus pode trazer cura em meio ao caos?
A anestesia percorreu o corpo de Lucas como um rio gelado. Os sons começaram a se distorcer, as luzes se apagavam aos poucos. E então, escuridão. Do lado de fora da sala cirúrgica, Dona Lourdes mantinha-se de joelhos. Ela não parava de rezar, murmurando os mesmos versos. Se for da tua vontade, Senhor, livra o meu filho de todo o mal. Que nada escondido continue dentro dele. Toca com tua mão, Jesus. Usa essas mãos médicas como instrumento de cura. Dentro da sala, o clima era tenso. Dr. Otávio comandava a equipe. O bisturi fez o primeiro corte. Preciso, sem pressa. As luzes focais iluminavam o rosto de Lucas como um palco de tragédia. Havia silêncio total. Chegando na área do primeiro teratoma, disse Otávio em tom técnico. Localizamos a nova formação, respondeu a médica auxiliar, mas assim que abriram o tecido, o inesperado aconteceu. Afasta a pele. Isso... O tom do médico mudou de imediato. O que... é isso? Diante deles havia uma estrutura semi-envolvida por tecido orgânico, com uma coloração amarelada e fina rede de vasos. No centro, algo que parecia um pequeno globo escuro. Não era apenas um segundo tumor. Era diferente. Isso não estava nos exames, murmurou um dos médicos. Documentem tudo. Agora. A enfermeira trouxe uma bandeja esterilizada. Dr. Otávio tentou tocar o material com uma pinça cirúrgica, mas, ao fazer pressão, uma parte da estrutura cedeu, revelando um interior que parecia conter pequenas fibras nervosas. Isso não é possível, disse a médica, pasma. Isso é tecido neural. Parem. Não mexam mais, ordenou Otávio. Vamos encapsular e mandar direto para o laboratório de anatomia patológica. O ambiente ficou pesado. Nenhum dos médicos falava com clareza o que todos estavam pensando. Enquanto Lucas estava sob efeito da anestesia, teve um sonho estranho. No sonho, ele era criança, correndo por um campo aberto. Ao longe, havia um menino idêntico a ele, mas com olhos muito escuros. O garoto o observava, imóvel. Lucas tentava alcançá-lo, mas nunca chegava perto. De repente, o menino estendia a mão e sussurrava. Eu só queria nascer. Lucas acordou em sobressalto. Seu rosto latejava. A luz forte do quarto pós-cirúrgico o cegava por um instante. Calma, Lucas. Você está bem, disse a enfermeira. Já terminou? Ele perguntou com a voz fraca. Já. Tudo correu bem. Pelo menos, tecnicamente. Horas depois, Dr. Otávio entrou no quarto com o rosto mais sério do que nunca. Lucas, removemos a nova formação. Estamos chamando especialistas do Brasil inteiro para analisar o que encontramos. Já está a caminho da Universidade de São Paulo. Lucas sentiu um arrepio. O que era? Otávio olhou para os lados, como se o quarto tivesse ouvidos. Parecia uma tentativa do seu corpo de formar algo além do teratoma. Havia tecido neural primitivo. Então era um cérebro? Incompleto, não funcional, mas sim parte daquilo se assemelhava ao início de um sistema nervoso. Isso é surreal. Eu sei. Por isso pedimos seu consentimento para estudo em caráter sigiloso. Seu caso está entre os mais raros da história médica recente. Lucas passou a mão no rosto enfaixado. Queria arrancar a própria pele. Como eu posso continuar vivendo com isso? Com esse peso de ser um caso raro? De ter carregado algo quase humano no rosto? Dona Lourdes entrou no quarto no momento em que ele chorava. Mãe, eu não sou normal. Eu sou errado. Ela se aproximou e apertou sua mão. Você é um milagre, Lucas. E milagres às vezes assustam. As pessoas vão rir de mim, já estão rindo. E outras vão se curar por causa da sua dor. Você não sabe quem está te assistindo agora, do outro lado dessa tela, precisando ouvir o que você viveu. Lucas olhou para a janela.
Lá fora, o céu estava nublado. Mas, pela primeira vez, ele viu um feixe de luz atravessar as nuvens. No fim do dia, Otávio voltou. Vai precisar ficar mais uns dias, mas os sinais são bons. Nenhum resquício aparente da massa. E você tem algo que poucos têm. Uma história que vai mudar vidas. Lucas não respondeu. Mas no fundo, algo começava a se transformar. Pela primeira vez, ele não sentia apenas medo. Sentia propósito. Se você acredita que até a dor pode revelar um propósito, comente. Há um sentido nisso. Curta esse vídeo se você acredita que Deus pode usar até o impossível para nos transformar. 3 dias após a cirurgia, Lucas ainda sentia o rosto latejar. Mas o que o mantinha acordado não era a dor física, era a incerteza. As palavras de Dr. Otávio martelavam na sua mente. Tecido neural primitivo, um sistema nervoso em formação. Ele não queria ser lembrado como o garoto que tinha um cérebro no rosto. Os jornais já o apelidavam de o jovem com o gêmeo esquecido. Dona Lourdes fazia de tudo para afastar as reportagens, mas Lucas sabia o que estavam dizendo. Um vizinho cochichou na calçada. Um ex-colega da escola comentou em um grupo: "Tô com medo de olhar no espelho agora. Vai que tem alguém ali dentro também." Lucas passava horas encarando seu próprio reflexo no hospital, como se buscasse ali uma resposta que os médicos não conseguiam dar. Por quê? Justo eu? Na manhã do 4º dia, Dr. Otávio apareceu com uma expressão incomum. Inquieto, com os olhos baixos e a voz medida. Lucas, o laboratório da USP terminou a primeira análise do material retirado. Lucas sentou-se devagar. Dona Lourdes pegou sua mão sem dizer nada. Otávio hesitou por longos segundos antes de continuar. Entre os fragmentos, encontramos tecidos ósseos, cartilaginosos e cerebrais, como dissemos, mas também estruturas genéticas completas. Como assim? Encontramos um DNA independente. Lucas sentiu o estômago virar. O que isso significa? Significa que o que cresceu dentro de você não era apenas um tecido seu, era um organismo que carregava um material genético distinto. Ainda estamos confirmando, mas parece que era um embrião encapsulado. Seu irmão. O silêncio tomou conta do quarto. Lucas piscou devagar, tentando assimilar. Um irmão? Vivo? Não exatamente. Era um embrião que nunca se desenvolveu, mas foi absorvido por seu corpo ainda no útero. Em raríssimos casos, o corpo não elimina totalmente o embrião gêmeo e o encapsula, como se fosse parte de você. Isso se chama fetus in fetu. Dona Lourdes começou a chorar silenciosamente. Eu lembro. No meu ultrassom. Disseram que tinha mais de um embrião. Mas um sumiu logo no começo. Os médicos falaram que era normal. Lucas ficou estático. A respiração começou a acelerar. Então era verdade. O sonho, aquele garoto parado no campo, a mão estendida. Ele só queria nascer. Naquela noite, Lucas não conseguiu pregar os olhos. Ficou sentado na poltrona do hospital encarando a janela. A cidade adormecida lá fora. Os carros passando como fantasmas. E então, em voz baixa, ele falou: "Desculpa por ter te carregado sem saber. Desculpa por não ter te ouvido antes. Eu não fazia ideia." Dona Lourdes o escutou da cama, mas não o interrompeu. No dia seguinte, uma equipe de psicólogos veio conversar com ele. Queriam prepará-lo para o impacto emocional da descoberta. Lucas, é importante entender que isso não foi culpa sua. Você era só um bebê. Isso não te torna menos humano. Pelo contrário, você é um sobrevivente. Ele escutava, mas sua mente estava distante. Ao voltar para o quarto, encontrou uma pequena caixa sobre a mesa. Dentro estavam imagens ampliadas do material removido. Em uma delas, uma pequena estrutura óssea.
quase como um pequeno dente de leite. Lucas tocou a imagem com os dedos e, pela primeira vez, chorou sem raiva. Chorou com saudade de alguém que nunca conheceu. 2 semanas depois, teve alta hospitalar. O rosto estava cicatrizando bem. A marca física ficaria, mas agora era símbolo de algo muito maior. Antes de sair, pediu para passar na ala infantil do hospital. Levou balas e desenhos. Sentou-se ao lado de um menino careca com câncer e brincou com ele por horas. A enfermeira sorriu, surpresa. "O que te deu?" Lucas respondeu: "Eu carreguei alguém por dentro a vida toda, sem saber. Agora eu quero carregar histórias que ajudem quem ainda está lutando para viver." Do lado de fora do hospital, antes de entrar no carro, olhou para cima e sussurrou: "Eu não sei teu nome, nem sei se você me ouvia, mas agora eu te vejo e prometo honrar o espaço que você ocupou em mim." Dona Lourdes o abraçou com força. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas sorriu com paz. "Se essa revelação mexeu com você, comente. Eu também carrego marcas." O portão de casa mal fechava. Desde que Lucas teve alta, repórteres rondavam a rua, vizinhos bisbilhotavam por trás das cortinas e celulares espiavam por cima do muro como olhos famintos. A história havia viralizado. Jovem carrega irmão gêmeo não nascido no rosto por mais de 20 anos, estampava um dos portais. Mistério médico. Rapaz convive com um embrião encapsulado dentro da face, dizia outro. O rosto de Lucas, antes anônimo, agora circulava em vídeos de teorias, piadas, montagens e até desafios no TikTok. Você teria coragem de ver o que tinha no seu rosto? Veja o caso do Lucas e tente não vomitar. Ele tentava não olhar, mas as notificações surgiam em todo lugar. Até gente da própria família compartilhava os links sem pensar 2 vezes. Dona Lourdes, que nunca foi de internet, chorava quando lia os comentários. "Monstro! Tem 2 cérebros, mas não pensa. Devolve teu irmão, cara." Lucas fingia não ligar, mas ligava. Lá no fundo, doía como faca entrando devagar. Na primeira semana de volta, recusou todas as entrevistas. Um programa sensacionalista ofereceu dinheiro para que ele mostrasse as imagens ao vivo. Negou. "Eu não sou espetáculo", dizia. Mas a verdade é que ele não sabia mais quem era. Numa manhã cinzenta, sentou-se na calçada de casa, capuz cobrindo o rosto e os olhos fundos. Um menino passou de bicicleta, parou e disse: "Você é o cara do dente na cara, né?" Lucas apenas balançou a cabeça sem responder. "Meu pai falou que você era doente, mas eu achei legal, tipo um X-Men." O garoto sorriu e pedalou embora. Lucas ficou parado, em silêncio. Legal? Talvez existisse alguém em algum lugar que olhasse para ele com outros olhos, não como piada, mas como força. Dona Lourdes o convenceu a visitar a igreja naquele domingo. A princípio, ele hesitou. Tinha medo dos olhares, dos cochichos, do julgamento, mas ela insistiu. As pessoas precisam ver sua dor para reconhecer o poder de Deus em te manter vivo. Entraram pela porta lateral. Alguns se viraram para olhar. Outros sorriram tímidos. No púlpito, o pastor fez silêncio assim que viu Lucas. "Irmãos, hoje temos aqui um milagre, um testemunho vivo de que mesmo o que parece deformação, Deus pode usar como revelação." Lucas abaixou os olhos. Seu rosto queimava. Esse rapaz não carregou apenas um fardo físico, carregou a ausência de um irmão. E agora carrega o chamado de dar voz a quem sofre calado. A igreja explodiu em aplausos e pela primeira vez Lucas chorou, de alívio. Na saída, um homem se aproximou. Tinha a barba grisalha e os olhos marejados. "Meu filho morreu com 2 anos de idade por causa de um tumor cerebral. Sua história me deu paz. Saber que o teu corpo lutou para sobreviver
Me faz sentir que a vida vale mais do que entendemos. Lucas o abraçou sem pensar. Falaram pouco, mas se entenderam em silêncio. 2 dias depois, Lucas postou um vídeo curto no Instagram, sem filtros, sem música, sem efeitos. Apenas ele, olhando para a câmera, dizendo: durante 21 anos eu carreguei alguém dentro de mim e nem sabia. Hoje carrego a responsabilidade de dar sentido a isso. Não para ser famoso, mas para mostrar que até a dor mais absurda pode se transformar em luz. O vídeo viralizou, mas dessa vez de forma diferente. Comentários começaram a surgir. Meu irmão morreu no parto. Esse vídeo me ajudou a entender que ele ainda vive em mim. Chorei. Obrigado por ter coragem de mostrar sua verdade. Você não é o garoto do tumor. Você é o cara que sobreviveu ao impossível. Convites começaram a surgir de outro jeito. Escolas queriam que ele desse palestras. Grupos religiosos o convidavam para contar sua história. Médicos queriam ouvi-lo, não para estudá-lo, mas para entender como ele havia aguentado tudo aquilo sem enlouquecer. Lucas aceitou um convite. Um colégio da periferia, onde adolescentes lidavam com bullying e autoimagem. Mostrou sua cicatriz. Falou da vergonha, da raiva, da vontade de sumir e do perdão que precisou aprender a se dar. Quando terminou, um aluno levantou a mão. Você acha que Deus te fez passar por isso com um motivo? Lucas respirou fundo. Eu acho que Deus não manda a dor, mas Ele transforma a dor, se a gente deixar. Se você já transformou dor em força, comente. Minha cicatriz é minha história. Compartilhe com alguém que sofre em silêncio. Era fim de tarde, quando Lucas, sentado à mesa da cozinha, olhou para a mãe e perguntou: Mãe, por que você nunca me contou sobre o meu irmão? Dona Lourdes segurava uma xícara de chá nas mãos. O vapor subia devagar, como se o tempo tivesse parado. Ela respirou fundo e desviou o olhar, encarando o azulejo velho da parede. Porque eu tentei esquecer. Lucas insistiu com a voz embargada. Mas você sabia que havia outro embrião, que eu tinha um irmão. Ela assentiu com os olhos marejados. Quando eu estava grávida de vocês, o médico disse que eram 2, mas que um desapareceu logo nas primeiras semanas. Ele chamou de síndrome do gêmeo evanescente. Disse que era comum, que não havia risco. Mas havia. Ele ficou dentro de mim. Dona Lourdes abaixou a cabeça. Eu senti culpa por anos. Achei que era castigo. Achei que era coisa da carne, que Deus ia resolver. Mas com o tempo, você cresceu forte, saudável, e eu tentei apagar aquilo da mente. Lucas se levantou e andou pela cozinha. Você devia ter me contado. Eu podia ter entendido antes, me preparado para tudo isso. Me perdoa, filho, ela disse com lágrimas nos olhos. Eu só era uma mulher assustada, sozinha, tentando proteger o que me restava. Naquela noite, Lucas não dormiu. Pegou um caderno antigo e começou a escrever. Não sabia bem o que, apenas precisava colocar as palavras para fora. Hoje descobri que parte de mim foi escondida por amor, mas que mesmo assim cresceu dentro de mim como uma semente. Não existe passado enterrado. Um dia, tudo brota, até aquilo que a gente tenta esquecer. Fechou o caderno e olhou para o teto. Quem eu seria se ele tivesse vivido também? No dia seguinte procurou a certidão de nascimento. Nada mencionava um irmão gêmeo. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas Lucas sabia que havia algo ali, uma ausência silenciosa, uma presença fantasma que agora fazia sentido. Decidiu conversar com a avó. Vó, a senhora lembra da gravidez da minha mãe? Claro que lembro, meu neto. Tua mãe passou mal no começo. Teve sangramentos. Eu quase a perdi. Ela já sabia que eram 2? A velha senhora ficou em silêncio. Depois fez um gesto para ele se sentar ao seu lado. No dia em que soubemos que ela estava esperando gêmeos,
Teu pai ficou radiante, disse que era bênção dobrada, mas depois, quando perdeu um, ele mudou. Lucas arregalou os olhos. Meu pai sabia? Sabia, mas não lidou bem. Ele se afastou. Teu pai era bom homem, mas não era forte. Ele te amava, mas sempre teve medo do que você carregava. E acho que foi por isso que ele adoeceu tão cedo. Lucas sentiu o peito apertar. Será que meu pai via em mim o reflexo do que foi perdido? Decidiu escrever uma carta para o pai, mesmo sabendo que ele já havia falecido há anos. Pai, não sei se o senhor teve medo de mim ou do que eu carregava, mas eu queria ter dividido isso contigo. Queria ter ouvido sua voz dizendo que eu era suficiente, mesmo sendo dois em um só. Guardou a carta numa gaveta. Nos dias seguintes, Lucas começou a montar uma linha do tempo com tudo que havia descoberto. Exames, ultrassons antigos, relatos da mãe e da avó. Era como montar um quebra-cabeça da própria existência. Percebeu que por trás de tudo havia algo maior do que dor ou deformidade. Havia um elo entre passado e presente, entre o que foi escondido e o que agora precisava ser revelado, não para os outros, mas para si mesmo. Na igreja, foi chamado para testemunhar num grupo de apoio para pais que perderam filhos no parto. Lá, encontrou mães que ainda guardavam roupinhas que nunca foram usadas, pais que decoraram quartos que nunca tiveram dono, pessoas que carregavam o silêncio como cruz. Lucas falou pouco, apenas contou sua história. E ao final, uma mulher se aproximou e disse: meu filho morreu antes de nascer, mas saber que parte de alguém pode continuar me deu paz. Obrigada por dividir sua dor. Se você também carrega histórias da família que nunca foram contadas, comente. Toda história merece ser ouvida. No início, Lucas achou que o silêncio dos amigos era respeito. Achou que não queriam incomodar, que estavam esperando ele melhorar. Mas as semanas passaram e ninguém apareceu. Nenhuma visita, nenhum áudio, apenas mensagens curtas, genéricas. Vi tua história na TV. Força aí, irmão. Caraca, que loucura. Te cuida. Lidas, sem resposta. Até os amigos da faculdade, aqueles que riam juntos no intervalo e dividiam pão de queijo na cantina, sumiram. Um grupo no WhatsApp foi silenciado, outro arquivado. E ele, esquecido. Na faculdade, os corredores que antes eram cheios de vozes familiares, agora ecoavam risadas abafadas e olhares desviados. Ao entrar na sala de aula pela primeira vez depois da cirurgia, sentiu todos os olhos sobre ele. Mas não de apoio, de julgamento, sussurros, cotoveladas, risadinhas. Ele voltou? Achei que ia estudar medicina agora. Mano, é ele mesmo. Olha o corte no rosto. Lucas se sentou no fundo, quieto. Abriu o caderno, mas não conseguia escrever. Seu corpo estava ali, mas sua alma em pedaços. No intervalo, um dos poucos colegas que ele considerava amigo de verdade, Vinícius, o encontrou no bebedouro. E aí, cara, como você tá? Lucas ergueu os olhos esperançoso. Tô levando. Então, é que o pessoal ficou meio sem saber como agir, sabe? A tua história assustou muita gente. O grupo da turma ficou dividido. Dividido? É, tem gente que acha que você tá usando isso para aparecer, que virou celebridade do sofrimento. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco. Celebridade? Eu não acho isso, cara, juro. Mas tô te contando porque gosto de você. Melhor saber. Vinícius deu 2 tapinhas desconfortáveis no ombro dele e foi embora. Lucas ficou parado ali por um tempo, encarando o chão. Então é isso. Não basta a dor, agora sou culpado por sobreviver? Em casa, se trancou no quarto por 2 dias. Não respondia à mãe, não comia, não saía. Dona Lourdes, do outro lado da porta, implorava: meu filho, abre, pelo amor de Deus, fala comigo.
Você não pode carregar tudo sozinho. Não foi à toa que Deus te deu fôlego de novo. Mas Lucas não respondia. Naquelas noites, encarava o teto escuro e chorava silenciosamente. Não pela dor física, mas pela solidão. Não é só o rosto que ficou marcado, é a alma. Na madrugada do terceiro dia, algo mudou. Pegou o celular e abriu os comentários de um vídeo antigo. Entre tantas palavras duras, uma o tocou. Minha filha nasceu com uma deformidade. A história do Lucas me deu força. Agora eu sei que ela não está sozinha. Lucas leu aquilo em silêncio. Depois leu de novo. Não está sozinha. Essa frase ecoou dentro dele. Talvez ele também não estivesse. Na manhã seguinte se levantou, tomou banho, trocou de roupa e sentou-se diante do computador. Gravou um vídeo simples, sem roteiro, sem ensaio. Olhos vermelhos, voz baixa. Se você também se sentiu abandonado depois de passar por algo difícil, eu entendo. Eu também perdi amigos, pessoas que eu achava que estariam comigo até o fim. Mas quer saber? Às vezes, Deus permite a solidão para mostrar quem nunca te deixou. Se você está vendo isso agora, saiba que eu estou aqui. E você também não está sozinho. Postou, fechou o notebook e respirou fundo. Dessa vez, não. Esperava curtidas. Só precisava falar. Horas depois, o vídeo explodiu. Mensagens começaram a chegar. Perdi minha mãe e ninguém me ligou. Chorei vendo isso. Você não tem ideia de como precisava ouvir isso hoje. Você não perdeu amigos, ganhou irmãos. Lucas chorou de novo, mas dessa vez, não de dor, de conexão. Na semana seguinte, foi convidado para um encontro com jovens que sofriam bullying por aparência física. Uma menina com vitiligo lhe entregou um desenho com os dizeres: suas cicatrizes brilham, as minhas também. Ele a abraçou e sussurrou: a gente não precisa ser aceito por todos, só por quem vê com o coração. Se você também já foi deixado de lado no momento em que mais precisava, comente. Eu sei como é. Curta este vídeo se você acredita que Deus nunca abandona. Mesmo quando todos viram as costas, o sol nascia devagar, pintando de dourado a varanda simples onde Lucas sentava, em silêncio, desde a madrugada. Não pregara os olhos. A dor já não era física, mas interna, invisível, a mais difícil de explicar. Como se cura o que ninguém vê? Dona Lourdes, em pé atrás da cortina, observava o filho calado. Estava preocupada, mas não insistiu. Ela sabia, havia dores que só Deus podia tocar. Naquela manhã, sem dizer uma palavra, Lucas entrou na sala, pegou um pequeno caderno e escreveu: preciso sumir por uns dias. Não se preocupe, mãe, eu volto. Deixou o bilhete na mesa e partiu. Pegou um ônibus até uma cidade pequena do interior. Lá havia um sítio simples, onde acontecia um retiro espiritual organizado por uma antiga amiga da mãe. Sem internet, sem celular, sem distrações, apenas silêncio e Deus. Lucas chegou com os ombros pesados, a alma cansada e o coração amargo. Foi recebido por uma senhora de voz doce. Aqui ninguém precisa fingir força, filho. Aqui você pode só existir do jeitinho que está. Durante o primeiro dia, Lucas não falou com ninguém. Sentava sozinho nas rodas de conversa. Observava, mas não participava. Sentia-se como um estranho em um lugar onde todos pareciam ter fé demais. Ele, por dentro, estava vazio. Na segunda noite, houve uma vigília. Fogueira acesa, céu limpo e uma lua cheia que iluminava tudo com uma paz que ele não sentia há muito tempo. Um rapaz tocava violão enquanto todos cantavam baixinho. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, eu confio em ti. Lucas fechou os olhos. E ali, algo aconteceu. Imagens atravessaram sua mente como cenas de um filme. O rosto assustado do médico. O dente sobre a
bandeja, o sonho com o irmão, o abraço da mãe, o comentário de uma seguidora que dizia: "Sua história salvou minha noite." E então, lágrimas começaram a escorrer. Primeiro uma, depois outra, até que ele estava chorando como nunca. Uma das coordenadoras se aproximou, ajoelhou ao lado dele e sussurrou: "Você não está sozinho, filho. Deus nunca parou de te carregar, nem quando você duvidou, nem quando todo mundo foi embora. Ele ficou." Lucas caiu de joelhos. Ali, naquela terra fria, com cheiro de mato e fumaça da fogueira, ele gritou baixinho com o rosto no chão: "Deus, me perdoa, eu tentei carregar tudo sozinho, mas eu não consigo." E no silêncio que seguiu, ele sentiu, não uma voz, não uma visão, mas uma certeza, uma presença que o envolveu como um abraço invisível, como se alguém finalmente tivesse dito: "Agora você pode descansar." No dia seguinte, Lucas acordou diferente, leve, sereno. Andou descalço na grama, tomou café com pessoas que ele nem conhecia, mas que sorriram para ele como se sempre estivessem esperando. Conversou com um senhor que havia perdido a esposa, com uma mãe que havia enterrado o filho, e percebeu: todos ali carregavam alguma dor. A diferença é que agora carregavam com fé. Na tarde do último dia, deram a cada participante uma folha em branco e pediram: "Escreva o que você quer entregar nas mãos de Deus hoje." Lucas pensou e escreveu: "Eu entrego o peso de carregar alguém que nunca nasceu. Eu entrego o medo de ser visto como um erro. Eu entrego a raiva, a vergonha e a dor que ninguém entendia. Eu entrego o que sobrou de mim, para que Deus reconstrua o que Ele quiser." Dobrou a folha e colocou no fogo da fogueira. E ali viu algo queimando que não era só papel. Era a culpa. Na volta para casa, trouxe no olhar algo novo. Não era a ausência de dor, era a presença de paz. Quando chegou, Dona Lourdes o abraçou como quem reencontra o filho pela segunda vez. "Você está diferente, Lucas." Ele sorriu. "Eu não deixei de sentir dor, mas agora sei para onde levar ela." Naquela noite, antes de dormir, escreveu no caderno: "A fé não impediu que o sofrimento chegasse, mas foi a única coisa que ficou quando tudo o resto foi embora." E dormiu em paz pela primeira vez em muito tempo. Se você também descobriu a fé no fundo da dor, comente: "Eu entrego nas mãos de Deus." A cicatriz no rosto ainda estava ali, visível, marcada. Um traço que dividia sua história em dois mundos, o antes e o depois. Mas agora, Lucas não a escondia mais. Ele a exibia com dignidade. "Isso aqui é prova de que eu sobrevivi", dizia, ao passar pelos corredores da faculdade, onde antes abaixava a cabeça. E pela primeira vez, ninguém riu. Pelo contrário, algumas pessoas o paravam para agradecer. "Tua história me deu força para encarar meu tratamento. Mostrei teu vídeo para minha irmã. Ela tem uma marca no rosto e vive se escondendo. Você transformou o que te machucou em missão." Isso é raro, cara. Lucas sorria, mas mantinha a humildade. "Não sou herói. Só tô tentando fazer sentido do que quase me destruiu." Decidiu mudar de curso, trancou publicidade e se matriculou em enfermagem. Queria estar perto da dor, queria aprender a cuidar de quem passa o que ele passou e de quem não tem voz quando mais precisa. No primeiro dia de aula, sentou-se ao lado de uma mulher mais velha que carregava uma tatuagem no braço com o nome do filho falecido. "Eu vim para cá depois que perdi ele. Eu não consegui salvá-lo, mas talvez eu consiga salvar outros." Lucas assentiu emocionado. "É por isso que eu tô aqui também." Durante as aulas, era o mais atento, o mais presente. Quando entrava num hospital-escola, olhava ao redor e enxergava tudo com outros olhos. As luzes frias,
As camas com lençóis apertados, os sons dos monitores. Ele sabia o que era estar do outro lado. Sabia como o medo entrava pela pele e se escondia no silêncio. E por isso, ouvia. Mais do que aplicar soro, ele escutava. Mais do que medir temperatura, ele oferecia presença. Começou a documentar sua jornada nas redes sociais, mas não com filtros e frases prontas. Mostrava a realidade, as noites de cansaço, as cicatrizes, as inseguranças e também as pequenas vitórias. Hoje ajudei uma paciente a pentear o cabelo depois de semanas sem forças. Ela chorou, e eu também. Um dia, recebeu uma mensagem inesperada. Era da médica que havia participado da sua primeira cirurgia, a que gritou ao ver o que havia dentro de seu rosto. Lucas, acompanhei seu crescimento. Queria te agradecer por ter me transformado também. Estou enfrentando um câncer agora. E ver tua força me ajudou a não desistir. Lucas travou ao ler aquilo. Lembrou-se do rosto dela, do olhar assustado e agora da fragilidade por trás daquele jaleco. Respondeu com o coração: se hoje eu carrego força, foi porque médicos como você acreditaram que valia a pena lutar por mim. Agora é minha vez de cuidar. No último semestre do curso, foi convidado a dar uma palestra em uma conferência de saúde mental e humanização hospitalar. Subiu ao palco com o rosto marcado, mas o peito em paz. Contou tudo, do início, a espinha que doía, a cirurgia, o dente, o sonho com o irmão, o abandono, a fé e agora, o recomeço. Ao terminar, a plateia estava em silêncio. Um silêncio que dizia: te ouvimos, te sentimos. E então, aplausos. Não de pena, mas de respeito. Na saída, um senhor de bengala o parou. Posso te dizer uma coisa? Claro! Você não é o garoto da espinha. Você é o homem que aprendeu a viver com um irmão dentro da alma. Lucas sorriu, engolindo as lágrimas. Obrigado. Eu precisava ouvir isso hoje. Naquela noite, deitado em sua cama, pegou o caderno antigo e escreveu uma última página. A dor me transformou. A fé me sustentou. E o amor, mesmo na ausência, me reconstruiu. Hoje, eu não sou mais quem sobreviveu. Eu sou quem escolheu viver. Fechou o caderno e dormiu com o coração leve. Se você também decidiu transformar sua dor em missão, comente. Eu escolhi viver. Inscreva-se no canal e ative o sininho. 5 anos se passaram. O tempo não apagou as marcas, mas deu a elas um novo nome: testemunho. Lucas agora caminhava com segurança. A cicatriz no rosto já não chamava a atenção. Era parte de sua identidade, como os olhos ou o sorriso. E o que antes doía, agora brilhava. Naquela tarde, ele subia os degraus do palco principal da formatura. Vestia o jaleco branco, o mesmo que por tantas vezes o assustou. Agora, era ele quem usaria aquela roupa para cuidar dos outros. O auditório estava cheio, mães chorando, pais orgulhosos, amigos gritando nomes. Dona Lourdes estava lá, nas primeiras fileiras, com um vestido azul simples e o terço enrolado na mão. Chorava em silêncio. O orador da turma será o formando Lucas Alves, anunciou a apresentadora. Palmas. Ele caminhou até o microfone. Respirou fundo. Olhou para a multidão e para Deus. Eu estive deitado em muitas camas de hospital antes de estar aqui de pé. Carreguei dentro de mim algo que me assustou, me envergonhou, me quebrou. Pausa. Mas descobri que até o que parece deformação pode conter vida. E até o que parece castigo pode esconder um propósito. Eu carregava um irmão, um embrião, uma lembrança. E hoje carrego uma missão. Olhou nos olhos da mãe. Essa vitória também é sua, mãe. E de todos que acreditaram quando eu não conseguia mais acreditar. Silêncio profundo. Aplausos de pé.
Depois da cerimônia, uma pequena fila se formou para cumprimentá-lo. Entre os abraços e sorrisos, uma jovem o abordou com os olhos brilhando. Você não me conhece, mas seu vídeo me impediu de desistir. Eu ia fazer besteira naquela noite, mas quando ouvi você dizer que a dor também tem valor, algo me segurou. Ela estendeu um envelope. Hoje eu também estudo enfermagem. Você me salvou, agora quero salvar outros. Lucas segurou o choro e sussurrou. Obrigado por me contar. É por isso que vale a pena. Naquela noite em casa, Dona Lourdes preparou arroz, feijão, frango e suco de caju, como nos tempos de infância. Sentaram-se à mesa. Ela olhou para o filho e disse: eu sabia que aquela cicatriz era um começo, não um fim. Lucas sorriu. Eu não teria chegado aqui sem você, mãe. Ela se emocionou. Eu só fiz o que toda mãe faria: orar, segurar, esperar, mas foi Deus. Foi Ele quem te sustentou quando ninguém mais pôde. Mais tarde, Lucas foi até seu quarto. Abriu a gaveta antiga. Lá estava o caderno onde havia escrito toda a sua trajetória. Leu páginas antigas, textos cheios de dor, de medo, de raiva, mas também de fé. Decidiu publicá-los. Reuniu tudo em um livro. A Espinha que me salvou. Uma história real de dor, fé e redenção. O título era irônico, mas verdadeiro, porque o que começou com uma espinha no rosto revelou um universo dentro dele. Com o tempo passou a viajar pelo país. Falava em escolas, hospitais, igrejas. Levava sua história para quem precisava entender que a dor não é sentença, é processo. Uma vez, numa pequena cidade do sertão, um menino de 12 anos o esperava com um cartaz escrito à mão: se você conseguiu, eu também consigo. Lucas abaixou, olhou nos olhos dele e disse: e se eu conseguir, é porque alguém antes de mim também acreditou. Em uma dessas viagens, parou diante de uma cruz no alto de uma montanha. Ficou ali, sozinho. O vento batia no rosto e ele orou: obrigado por não ter me deixado morrer. Obrigado por ter me feito carregar uma história. Eu entrego de volta. Que minha vida agora sirva para curar, não para me esconder. E se meu irmão estiver contigo, diz que eu nunca vou esquecê-lo. Ele não foi um erro, foi minha missão. Se essa história tocou seu coração, comente a palavra cura. Curta este vídeo se você acredita que Deus transforma cicatrizes em missões. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você ficou até aqui, te prometo, a próxima história será ainda mais emocionante. Ate a próxima.